Aniversário, aniversário de casamento, aniversário da esposa. Aniversário da esposa você não pode esquecer nunca. É bem alto se você esquecer dessa data. Não é? Então, dia dos namorados, se é pecado tal tipo de sexo ou não, o que pode, o que não pode. Então, geralmente no encontro de casais a gente sempre fala, tem esses temas. Algumas pessoas chegam até a dizer que sexo não é importante no casamento, mas o casamento sem sexo não é casamento, é só amizade. Então ele é importante. Não é verdade? Paulo fala assim em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, perdão, que cada um tem que conceder um ao outro aquilo que é devido. E todas as coisas que Deus fez de boa, entre elas está o quê? O sexo no casamento. Por quê? Porque o sexo no casamento está no mesmo nível de adoração. Você sabia disso? O sexo no casamento está no mesmo nível de adoração. Bora Quer um adorar. conselho meu? Adore. Adore. Adore muito. Cassiano vai perder para muita gente agora, porque vai ser uma adoração tremenda. Aleluia. Aleluia! É isso, amados. Está no mesmo nível de adoração. E quando a gente fala isso, muitas pessoas falam, mas é verdade, é verdade. Por isso que o casal é tão engraçado. Não precisa olhar para a esposa agora, nem para o esposo. Mas um casal, quando ele não está bem sexualmente, eles não adoram com muita intensidade. Não é? Nós que somos pastores, às vezes nós estamos ministrando no altar e de repente a gente vê um casal assim, na adoração, aquela adoração extravagante, aí está meio assim, ó. Alguma coisa não está acontecendo direito na adoração deles, na casa deles. Não é mais ou menos assim que acontece? Verdade. Então, amados, eu quero falar um pouco sobre isso, porque isso é interessante demais. Então, o meu conselho é isso: adore, faça muito sexo, dá muito beijo na boca. Isso é muito bom, porque foi para isso que Deus nos fez. Amém? Vocês concordam com isso? Amém. Então, eu quero falar aqui rapidamente dos nossos apóstolos, Oswaldo e Alice Bertone. Não tem problema se quiser mandar um vídeo para ele, tá? Porque eu já falei com eles que eu falaria sobre isso. Quando ele foi diagnosticado com câncer, nós estávamos em São Paulo ainda, nós acompanhamos eles algumas vezes nos hospitais. E um dia, eu estava com ele no hospital, ele ia passar pelo médico, e já tinha sido diagnosticado. E de repente eu cheguei numa sala, ele estava deitado na maca, a apóstola sentado naquelas poltronas de acompanhante, e me deram um banquinho lá para eu sentar. E eles ali, os dois, mexendo no celular, e eu também mexendo no celular. De repente ela levantou, foi perto dele. Vocês conhecem a apóstola, ela toda carinhosa, fazendo um carinho nele. E ele todo italiano, lá todo durão assim, né? Até mesmo porque ele estava com dor. E de repente ela fazendo um carinho nele, e eu sentei, olhei aquela cena para aqueles dois senhores, e me veio esse versículo: goza a vida com a mulher da tua mocidade. E naquela hora eu falei assim: apóstolos, me veio o versículo agora, vendo essa cena maravilhosa aqui. E a apóstola falou assim: qual é a cena? Qual é o versículo? Eu falei: o versículo é: goze a vida com a mulher da tua mocidade. Apóstolo, o que o senhor poderia me falar desse versículo? É claro que ele foi do pé da letra, né? Goza. E eu falei: não, apóstolo, não é isso, não, você está muito na carne. E aí eu lembro que de repente a apóstola, com a mulher muito sábia, ela falou assim: pastor Daniel, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e o papai, é assim que ela falava, eu e o papai, a gente já fez muito amor, a gente já fez muito sexo em todos os lugares que nós queríamos e nós podíamos. Hoje o papai está assim, hoje nós temos crédito. Eu saí de dentro daquele hospital e fui chorar, falei: que exemplo, porque eles nunca imaginariam que passariam por aqui. Ou seja, agora que ele está nessa condição que nós não temos como, nós temos o quê? Crédito. É lindo isso, não é? Vocês entenderam, senhor? Amém. Então, é muito importante isso, ok? Então, qual é a receita para melhorarmos o nosso casamento? Mais elogio, menos crítica, mais beijo na boca, menos conexão com Wi-Fi. Amém? Amém. Menos conexão com Wi-Fi, mais conexão na cama, menos briga, mais conversa, menos cobrança, mais eu te amo. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele, nos seus 3 anos de ministério, ele foi ascendendo ao céu, com a promessa de que vai voltar para nos buscar. Amém.
Mas eu costumo dizer que ele deixou 2 altares instituídos. O primeiro é a cama do casal. Porque a Bíblia fala assim, que digno de honra é o leito sem mácula. E o segundo altar é a mesa. Faz sentido para vocês? Amém. Porque é na mesa que nós conversamos com nossos filhos, que nós falamos, que nós comemos. E quando eu falei aqui sobre menos conexão Wi-Fi, por exemplo, imagina que de repente eu estou aqui ministrando para vocês, ok? E de repente eu começar a mexer no meu celular. O que vocês vão fazer? Vocês vão embora, sim ou não? Sabe por quê? Porque eu estou dizendo que vocês não são importantes para mim. O mais importante é que eu estou vendo. Na mesa, é interessante isso. A mesa é um altar. Imagina você na cama, com teu esposo, com a tua esposa, e você mexendo no celular. Cama não é lugar de mexer no celular. Já dizem que é bom quando você vai para a cama, você deixa o celular longe. E quando você vai para a mesa, você também deixa o celular longe. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem sido um vilão entre os relacionamentos. Verdade. Faz sentido? Mas, puxa, você sabia disso? Eu não vim aqui para ouvir isso. Então você se prepara para aquilo que Deus vai falar com você. Porque eu estou só começando, essa é só a introdução. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Milton, quando ele me convidou, ele falou sobre... Ele passou um tema. O tema seria compromisso com a aliança. E eu fui estudar sobre a palavra compromisso. Olhem para mim, todos vocês. A palavra compromisso e a palavra aliança é a mesma palavra no hebraico. Que no hebraico é berit. E o que é berit? Aliança. Compromisso. Eu tenho aqui um texto que eu coloquei, não vou ler todo até mesmo porque é um texto bastante intenso, muito bastante grande, mas está no livro de Gênesis, no capítulo 15, do versículo 9 ao 18, que é aquele texto em que Deus faz uma aliança com Abraão e fala para ele cortar os animais que são o novilho, a cabra, o cordeiro, e a Bíblia fala que Abraão fez isso, colocou as partes dos animais, porque Deus queria fazer uma aliança com ele. E esse texto, se você for estudar sobre ele, o que seria cortar os animais e deixar uma parte de um lado e uma parte do outro? Nesse tempo, nessa época especificamente, isso era um contrato que estava sendo feito. Então imagina que eu estivesse, naquela época eu chegasse para o pastor Newton e comprasse um terreno dele. O que seria feito? Nós pegaríamos o animal, nós botaríamos ele no meio, colocaríamos um pedaço do animal de um lado, um outro pedaço do outro, e eu teria que passar entre aquele animal, e logo em seguida o pastor Newton também teria que passar. Uma vez que eu passei e outra vez que ele passou, o que estava acontecendo? Nós estávamos assinando um contrato, um acordo, mas sangue foi derramado. E se de repente, uma vez que aquele animal fosse morto, eu desistisse do acordo, ou ele desistisse, tanto eu como ele poderíamos sofrer alguma sanção da parte até mesmo do eterno. Por quê? Porque o sangue foi derramado. Presta bem atenção nisso, isso é muito interessante. Mas a própria Senhor fala que Abraão enxotava as aves de rapina. Abraão passou e ficou esperando agora quem passar? Deus, porque Deus fez uma aliança com ele. Aleluia. E a palavra do Senhor fala que ao amanhecer, ainda estava escuro, veio o fogo do céu e passou entre aqueles pedaços. Deus selou ali a aliança com Abraão. Aleluia. E quando eu falo de aliança, berit, é um acordo feito com sangue. Por que nós colocamos aliança no nosso dedo no lado esquerdo? Porque é constatado que esse é o único dedo que tem uma veia que é ligada ao nosso coração. Mas lá atrás, os casais eles furavam, eles misturavam o sangue. Hoje não precisamos mais misturar o sangue do dedo. Ok? Mas nós carregamos uma aliança onde, gente? No dedo. Então a aliança, ela significa um acordo, é algo retilíneo, é algo que não tem curva, não tem emenda. Então quando nós falamos de aliança, de compromisso com o nosso cônjuge, nós estamos dizendo assim que a minha vida, o meu relacionamento com ele tem que ser algo reto, algo plano, algo retilíneo, que não pode ter emendas. Amém? Amém. A pizza já chegou, né? Vocês podem falar amém, daqui a pouco cheia. Amém. Então, berit
acordo, aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, e assim como você fez uma aliança com essa mulher, com a tua esposa. Eu costumo dizer que quando um casal, o rapaz pede a mão de uma mulher, da namorada, para casamento, e quando ele vai para o altar, se ele realmente soubesse o que significa que ele ir para o altar, talvez muitos nem até desistiam de casar, mas talvez muitos também casariam até mais rápido. Porque quando uma pessoa ela vai para o altar, o que ela está fazendo? Que o pai entrega aquela mulher para aquele homem. Quem aqui casou na igreja? Levanta a mão. Ainda que eu não vou conseguir ver todo mundo. Então todos vocês que casaram na igreja, vocês homens, só os homens, presta atenção nisso. Eu não sei se o teu sogro ou algum representante da tua esposa entregou ela para você, mas vamos colocar aqui o sogro. Quando o teu sogro entregou essa mulher no altar para você, ele não deu só essa mulher, ele deu essa mulher que está com você hoje e passou para você a autoridade dele e a bênção dele. Ok? Então foi um combo. Ou seja, o meu sogro entregou a apóstola Ana para mim, mas quando ele entregou, profeticamente estava dizendo assim: Daniel, eu estou entregando para você a minha bênção e a minha autoridade, porque agora você tem autoridade sobre ela e agora você tem a bênção para ela e para os seus filhos. Aleluia! Vocês entendem isso? Amém. E isso é extraordinário. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, demais da conta. Então a aliança que Deus fez com Abraão, assim nós fazemos com a nossa esposa. Porque a aliança com Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, é a mesma aliança que ele está fazendo com essa mulher que está na sua frente. Aleluia. Você fez com ela. Amém? Amém? Aleluia? Glória a Deus por isso. Então, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28 a 30, é aquele texto que fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus o fez, o homem e mulher o fez. E no versículo 28 fala: Deus abençoou e disse: seja fecundo, multiplicar e encher a terra. E aquele monte de coisa que nós pensamos, ok? Eu vou dar uma acelerada aqui, porque é muita coisa que eu anotei aqui, tá bom? Mas o importante é que você entenda exatamente aquilo que Deus quer que você viva nesse relacionamento com essa esposa que você tem. Então, o que diz a palavra do Senhor? Que Deus os abençoou. Mas é interessante que no capítulo 2, no versículo 7, fala que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. E a pergunta que eu sempre faço é: aonde estava a mulher agora? Sendo que no capítulo 1, versículo 26, 27, 28 fala que Deus fez homem e mulher. Mas no capítulo 2 só aparece o homem. Onde estava a mulher? As mulheres sabem? Porque quando ele fala façamos o homem a nossa imagem, conforme a semelhança, esse homem, essa mulher é o homem espírito. Porque no capítulo 2, versículo 7 aparece o quê? O homem matéria. Mas a mulher não tinha ainda. A mulher ainda estava com Deus. Fala só as mulheres, fala assim: nós estávamos com Deus. Nós estávamos com Deus. Vocês percebem que a mulher ela é mais sensível com as questões espirituais? Sim ou não? Sim. Você percebe que nas igrejas tem mais mulheres do que homens? Sim. Não é, não é? As mulheres participam de tudo. Aí os homens, né, que muitas vezes é o cabeça, ou alguns no caso o cabeção, né, que falam: não, é que eu sou mais razão, e de fato nós somos mesmo. Mas a mulher acaba sendo muito mais sensível a isso. E eu gosto muito de falar sobre o Gênesis capítulo 1, versículo que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E é interessante que esse versículo fala assim: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus. E a palavra Bereshit no hebraico começa com a palavra Beit. E Beit é casa. A primeira letra da Bíblia é o quê? Casa. Então quando Deus falou assim: vamos fazer tudo, Deus começou com casa. Aleluia. Deus começou com Casa. família. Casa. Então essa palavra casa vem vem de casa, vem casamento, vem casal. Então Deus ele ama o casal. Deus ele ama o casamento. Deus ama a família. Aleluia. Amém? Deus ama a família. Eu falei aqui que eu namorava com ela, mas eu não gostava dela, ela também não gostava de mim. Gente, eu dava uma força para um amigo meu namorar com ela. Aí Deus falou: vem cá, assim, não, deixa eu dar uma força para você. Então é assim: você vai casar com ela e tudo. Amém? Então, Deus ele é sensacional. Eu amo isso.
E quando no capítulo 2, no versículo 22, fala que Deus deu um pesado sono para o homem, e desse pesado sono ele fez a mulher e a trouxe. Eu amo essa palavra trouxe. Eu amo isso. Gente, olha, imagina Adão. Ele acorda de um coma induzido, sente uma leve dor do lado, talvez esquerdo. Ai, o que está acontecendo? De repente, ele vê Deus vindo com uma mulher linda, igual a sua esposa. E fala: camarada, olha o que eu trouxe para você. Ei, glória. Uau! Ele trouxe. Aleluia. O próprio Deus trouxe. E aí entra a figura daquilo que eu acabei de dizer, que o pai é que leva a esposa. Levou a esposa para você. Mas no caso da tua noiva, que se tornou esposa. Tem me enrolado agora, você entendeu, né? Ou seja, o teu pai, o pai da tua noiva, levou. Ou seja, olha que interessante, na hora do casamento aconteceu algo profético. O teu sogro, sendo ele crente ou não, ele estava fazendo exatamente o que Deus fez no início, levando a tua esposa para você. Da mesma forma que Deus levou aquela mulher para Adão e falou: Adão, é agora. E diz a palavra que Deus o abençoou. E gente, Deus abençoou Adão com uma mulher. Homens, você foi abençoado demais com essa mulher. Amém. Amém. Você foi abençoado demais com essa esposa. Esse é o teu bem maior. Vocês já viram aquela situação assim? Se a casa estiver pegando fogo, se uma casa estiver pegando fogo, e o homem tiver que salvar entre os filhos a esposa, quem ele salva primeiro? Quem sabe dizer? A esposa. E se for o contrário, se a casa estiver pegando fogo e a mulher que tiver que salvar entre o marido e os filhos, quem ela salva primeiro? E os homens? Está na roça. Não é? Viu? Mas olha que é isso que eu acho extraordinário na questão de Deus. Porque se o homem ele tem a responsabilidade de salvar a esposa tem a responsabilidade de salvar os filhos, o próprio Deus salva o homem. É isso, olha para Deus do outro. Porque é isso que Deus fez, foi dessa maneira. Esse Deus é sensacional demais. Eu amo isso, gente, eu amo isso. Por quê? Porque ele trouxe. E olha só, é uma expressão 100% profética. Quem abençoou o homem com a mulher? Deus, o Pai. Mas quem trouxe a mulher para o homem? Deus, né? E nos dias de hoje não é diferente quando o Pai leva. Ou seja, ele está profeticamente fazendo aquilo que Deus fez. Eu acho sensacional demais. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 a 7, é o texto que vai falar sobre quando Eva era enganada, mas a serpente, a mais sagrada dos animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Respondeu a mulher: foi do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis dele, porque se comeres, então nós vamos morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comeres, vos abrirão os seus olhos e serão como Deus, serem conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Versículo 7. É aqui que eu quero trabalhar com vocês. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estava nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cinzas para si. O que nós vemos aqui nessa passagem que fala sobre a queda do homem? É muito comum nesse texto nós colocarmos a culpa na Eva, não é assim? Quem é que já falou mal da Eva? Só eu sou um pecador, só eu falo mal dela. É muito comum a gente falar mal dela, da mulher nesse texto. Mas há uma pergunta que eu sempre faço quando eu leio esse texto: onde estava o homem quando a serpente estava enganando a mulher? E um dia que eu chegar na eternidade, eu quero chamar Adão e falar: Adão, vem cá, nós dois aqui. Cara,
você estava quando a serpente estava enganando a Eva? Verdade. Meu irmão, se ele falar para mim que ele estava pescando, o céu vai ficar pequeno. Se ele falar para mim que ele estava jogando videogame, o pau vai quebrar para lado dele. E se ele falar para mim que ele estava assistindo o final do campeonato, Deus vai ter uma conversa muito séria. Só para descontrair. Mas eu sei que eu quero trocar uma ideia com ele. Eu não sei você, irmão. Quem é que gostaria de fazer trocar uma ideia com a dona do céu? Levanta a mão. Ó, todo mundo, né? Então vamos fazer um curtinho. Chegou no céu, é o seguinte, vamos trocar, cadê o Adão? Mas olha só, que interessante, eu acho muito legal isso. Que esse texto, ele tem algo muito tremendo, versículo 7. E geralmente eu faço uma pergunta quando eu leio esse versículo 7. Qual é a pergunta? Por que os olhos da Eva não se abriram quando ela comeu o fruto? As mulheres aqui presentes. Por que quando ela comeu do fruto, os olhos dela não se abriram? Mas diz o texto que quando ele comeu, os olhos de ambos se abriram. Só os homens. O pau vai quebrar para vocês agora. Não, apóstolo, eu não vim aqui para apanhar. Eu vim aqui para ser ministrado. Irmãos, presta atenção. Esse texto nos traz uma revelação extraordinária. Presta atenção, só os homens. Todos os homens, olhem para mim. Toda bênção e toda maldição que entra na tua casa, você é a porta para entrar. Você é a porta. Porque ela comeu e os olhos não se abriram. Mas quando ele comeu, os olhos de ambos se abriram. Você entende isso? Porque você é o cabeça dessa casa. Você é o sacerdote desse lar. Você é o que abençoa a tua esposa. Você é o que abençoa os seus filhos. Você é o que abençoa a tua casa. É ou não é? As mulheres podem dizer, não agora. Mas sabe aquela situação que você entende que é uma batalha espiritual, que você vai lá, guerreia, e chama a intercessão, e tá, pá, pá, pá. Aí de repente chega o marido e fala, em nome de Jesus, sai fora. Não é assim? Mas você fala, como assim? Eu estou o dia inteiro guerreando. Você entende que isso é algo que Deus deu? Não tem como mudar? Faz sentido para vocês? Vocês percebem que Deus está apertando vocês, homens? Mas isso é para o teu bem, para o meu bem. Porque os olhos só foram abertos quando eles comeram. Então o que significa isso? Significa que toda bênção e toda maldição é o homem que traz para dentro da sua casa. O homem é responsável por trazer a presença de Deus para o casamento. E a mulher é o que mantém a presença de Deus no casamento, porque ele é a coluna. E os filhos? Os filhos são os que vão usufruir da presença. Então os homens responsáveis por trazer, a mulher por manter, e os filhos para o quê? Usufruir. Vocês entendem a responsabilidade? No Antigo Testamento, no Novo também. Quem é que no monte orar? Os homens ou as mulheres? Quem é que ia sacrificar? Os homens ou as mulheres? Hoje as mulheres fazem ciclo de oração, rede de mulheres, chá de mulheres, encontro delas, café de mulheres. Não é assim? As mulheres oram de madrugada, oram na igreja, oram, né? E os homens? Estão trabalhando, eu sei que você fala que está trabalhando, eu sei. Muitas vezes você reúne os homens da igreja, você tem que fazer um futebolzinho, um churrasquinho. Ou só na minha igreja acontece isso? Espero que aqui não, acho que é só na minha igreja que acontece isso. Mas você entende que existe uma responsabilidade, e essa responsabilidade, quando eu falei que Deus trouxe a mulher para Adão, parece que foi para Adão, né? Para o homem Adão, porque ele estava para Adão olhando. Uau! Uau! Deus, o que é isso? Irmãos, imagina Adão olhando o leão para a leoa. Sabe quando o leão, eu vou usar a palavra que nós usamos, vai fazer amor com a leoa? Quem já viu? Ele cheira o cangote dela.
Isso não é um mistério, não é verdade. Imagina Adão vendo aquilo. Imagina Adão vendo os animais machos com as fêmeas. E de repente Adão olhou para si e estava paradão, não peladão, mas paradão. E falou, e eu? Aí Deus traz para si, essa é a tua mulher. Ele falou, yes! Glória a Deus. Sabe uma coisa extraordinária? Vocês sabiam que quando Deus fez a mulher, Deus não deu nome para Eva, de Eva? Sabe quem deu o nome de Eva? Adão. Sabe por quê? Porque Eva ouvia quando Deus chamava Adão, que era Adão, ela respondia, porque os dois eram uma só. Será que é daí que vem a ideia de quando casa a mulher pega o sobrenome do marido? Não sei. Mas isso também representa como algo espiritual. E vou dar uma acelerada aqui. Nesse contexto de sacerdócio, nesse contexto de ser bênção, nesse contexto de um homem ser aquele que é provedor, aquele que abençoa, eu quero rapidamente falar de 2 homens da Bíblia para terminar. 2 homens da Bíblia. Quem aqui, eu não sei se eu já falei isso aqui uma vez, mas se eu falar, vou falar igual o apóstolo Bertão, estou ficando velho, vai repetir as coisas. Mas quem aqui sabe me dizer qual foi o maior evangelista da Bíblia? Quem sabe dizer qual foi? Não, fala Jesus. Quem? Levanta a mão. Quem acha que foi Paulo? Quem acha que foi Pedro? Alguém tem outra opção entre o maior evangelista da Bíblia? Hã? Vocês estão com a boca cheia, né? Sabe qual foi o maior evangelista da Bíblia? Uma mulher. Foi Noé. Ah, foi Noé. Ah, Noé? Noé, como foi assim? sua família. Noé ficou 120 anos para salvar a família. Eita glória. 120 anos para salvar a sua família. Imagina Noé chama sua esposa, chama os seus 3 filhos, as suas 3 noras e fala: Deus falou para eu construir uma arca, na linguagem de hoje é barca, porque vai chover e vai inundar a terra. Imagina o filho dele, pastor, fala assim: ô pai, mas nunca choveu. Aí vem o outro e fala assim: ô pai, a gente está quilômetros do mar. Ô pai, e madeira? Onde vai arrumar tanta madeira? Imagina a mulher de Noé falando assim: ô bem, esse negócio de construir arca e os animais vão entrar na arca, mas como assim? Todos os animais? Mas aqui nem tem todos os animais. Vocês acham que eles falaram isso? Eu acredito que sim. Possivelmente. Mas sabe o que me chama a atenção? A Bíblia não fala isso, mas eu posso falar para vocês sem falar heresia. Porque a Bíblia fala assim que Noé ia para o monte orar. Então aquele filho olhava para o pai e falava: cara, meu pai fala com Deus. Se ele falou para nós construirmos a arca, nós vamos construir. Porque meu pai não brinca de ser servo de Deus. Aleluia. Ainda que tudo era contrário a essa verdade. E foram se passando-se os anos. A Bíblia fala que isso, caçoavam, zombavam de Noé, mas ele permaneceu firme. Os pais aqui, se você vê, vou pegar os filhos, né? Todos nós, de alguma forma, deve ter, a maioria deve ter pai ainda, mas imagina alguém caçoando do teu pai: ô seu caduco, ô seu velho cacá. Você levanta e dá um puxão de orelha, não é? Foram 120 anos ouvindo isso. Mas o que fez essa família construir a arca com Noé? Ele era homem de Deus. Aleluia. Sabe por que ele foi o maior evangelista? Porque ele ficou 120 anos construindo uma embarcação para salvar a sua família.
Aleluia. Amém? Amém? Amém. Deixa eu só achar aqui, porque eu tenho uma referência bíblica no livro de Hebreus que fala exatamente sobre isso. Que ele construiu para salvar a sua família. Ele falou assim: eu sei o que eu estou fazendo. Hebreus capítulo 11, versículo 7 fala assim, presta bem atenção nesse versículo. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Aleluia. Um homem que ficou 120 anos trabalhando para salvar a família. É verdade. Ele olhou para aquela esposa e falou: essa esposa é a melhor mulher que Deus poderia me ter dado. Essa é a mulher que vai caminhar comigo. Esses meus filhos são os melhores filhos. Essas minhas noras são as melhores noras. Eles abraçaram aquela causa. Homens aqui presentes, não tenha vergonha de orar perto dos seus filhos. Homens aqui presentes, não tenha vergonha de chorar perto dos seus filhos e falar assim: estou chorando porque estou conversando com Deus. Isso vai formar um filho com caráter de servo de Deus. Ah não, eu sou homem, eu não choro. Papai, por que está chorando? Não, eu estou chorando não. Papai está chorando. Estou chorando porque é tão gostoso estar na presença de Deus. Amém? Aleluia. Vocês que têm filhos novos, os pais que têm filhos novos, crianças, quando você está na mesa com eles, pega na mão dele e ora. Quando chegar o tempo de começar a falar, deixa ele orar também. Porque talvez o teu filho fique o dia inteiro sendo bombardeado, talvez na creche, talvez por alguém que ainda não tem comunhão com Deus. Imagina o teu filho, que de repente, eu não sei se tem alguém aqui que tem filho na creche, por exemplo. Talvez a tia da creche, ela não é cristã, talvez ela fala palavrão, talvez ela fala alguma coisa que a criança não pode ouvir. Mas quando ela chega em casa, ela vai sentar na mesa, ela vai ouvir assim: filho, família, hoje Deus falou comigo. Imagina o teu filho ouvindo da sua boca que Deus falou com você. Então, independentemente daquilo que aconteceu no outro dia, ele vai chegar em casa e falar assim: não importa o que essa tia está falando, eu sei que cheguei em casa, meu pai vai trazer uma palavra porque ele fala com Deus. Faz sentido? Aleluia. Hoje as minhas filhas, elas ministram a palavra, elas pregam. Hoje as minhas duas filhas, a do meio e a caçula, nós temos um projeto chamado Beit Casa, juntamente com a Júlia, que é uma missionária da nossa igreja. As três são solteiras e elas estão cuidando de quase 50 crianças, entre crianças e adolescentes. E a coisa mais linda que nós vemos é quando elas vão falar, elas falam assim: meu pai me ensinou assim, eu vi meu pai fazendo assim, eu vi minha mãe fazendo assim. Amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Amém. Mesmo com a boca cheia, falar amém. Amém, glória a Deus. Então o primeiro homem é Noé, que ficou 120 anos construindo uma arca para salvar a sua família. Por quê? Porque ele orava, falava com Deus, ele oferecia sacrifício ao Deus eterno, ele tinha comunhão com Deus. Os seus filhos viam isso, sabiam disso, vivenciavam isso do seu dia a dia. O que nós muitas vezes vemos hoje são pais que não são referências como o homem de Deus. Os seus filhos não veem os seus pais orando, não veem os seus pais chorando diante de Deus. Seus filhos não veem os seus pais lendo a palavra de Deus. Os pais não oram mais juntos, não oram mais na mesa. Muitos casos, o pai da igreja é um santo, é um querubim, mas em casa é um capeta, um grosso. Desculpa. Trata mal a esposa, os filhos, o cachorro, tudo mais. Na igreja levanta a mão e fala: Deus, eu te amo. Mas muitas vezes em casa não fala para o filho assim: eu te amo. Muitas vezes não fala para a esposa: eu te amo. Olhe para mim, mesmo comendo. Sabe a palavra amar do nosso verbo? Eu amo, tu ama, ele ama? A palavra amar no hebraico vai dizer. Então quando eu amo, eu falo. Amém?
Tem homem que só fala que é uma mulher quando quer brincar de esconde-esconde. Não é? Amor, eu te amo. Ah, é? Vou bater cara até 10, tá bom? Me esperar no quarto. 1, 2, 3, não é assim? Não, queridos. Amar tem que ser algo, falar tem que ser algo que tenha que fazer parte do seu dia a dia. E eu tenho um irmão aqui que pegou aqui que tem que falar isso 3 vezes no dia. Glória a Deus da sua vida, irmão. Para essa força, o Senhor é contigo. Amém? Amém? E para terminarmos, o segundo homem, diferente de Noé, que ficou 120 anos para salvar a família, está no livro de Gênesis, no capítulo 19. Quem é esse homem? Ló. Um ficou 120 anos para salvar a família. O outro, da noite por dia, perdeu a família. Por quê? Qual a diferença entre um e o outro? Nós falamos aqui, um orava, um temia Deus, buscava. Ló é aquela pessoa que quer tirar vantagem em tudo, sempre quer ter vantagem, é um trapaceiro. Ló tipifica aquela pessoa que anda com outras pessoas só para subtrair algo. Ló não tinha um caráter de homem de Deus. Ló tinha um conhecimento fragmentado de Deus, pois o que ele sabia era do seu tio. Pois no tempo em que ele esteve com o seu tio Abraão, ele prosperou, ele ficou riquíssimo, diz a palavra do Senhor. E prosperou muito. A Bíblia diz no livro de Gênesis 13, de 1 a 13, que ele tinha tanto bem que ele não podia andar junto com o seu tio. A ponto dos seus pastores começaram o quê? A brigar. Aí Deus fala, olha, a gente vai ter que separar. E a Bíblia fala assim que Ló ergueu os olhos para a campina e foi estendendo tenda, até chegar onde? Em Sodoma. Qual o problema de estar em Sodoma? Talvez você possa perguntar, não era uma cidade comum? Não. A palavra do Senhor fala em Gênesis 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Esse era o grande problema de Sodoma. E outros, né? Um homem que tinha relacionamento com Deus, no caso de Ló, baseado na fé do tio. Qual era a chance de sobreviver em um lugar onde os homens eram maus e grandes pecadores diante do Senhor? Então Deus decide destruir Sodoma. Sabemos que Deus compartilhou essa informação a Abraão. Nós vamos ver no capítulo 18, não vou ler. Mas o texto vai nos mostrar que Ló estava completamente comprometido com o pecado. Quantos homens da cidade vieram para tentar pegá-lo? Para pegar os homens que estavam na casa de Ló. Ló oferece as suas próprias filhas, que eram virgens, para aqueles homens abusarem dela. O que significa? Significa que para aquele tempo, mesmo tempo de hoje, mas naquele tempo especificamente, isso era totalmente fora do contexto de família e da Torá. E diz a palavra que as suas duas filhas estavam competindo com 2 rapazes. Então os anjos falam assim, tem mais alguém? Ele vai até os seus genros e fala, olha, eu vou colocar o nome dos genros aqui, tá? João e José. Olha João, olha José, eu sei que vocês estão comprometidos com a minha filha, mas Deus vai destruir essa cidade, vamos embora. Mas o texto fala assim, no versículo 14. Então saiu Ló e falou com seus 2 genros, aos que estavam para casar-se com suas filhas, e disse, levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. E eu fui estudar um pouco sobre essa palavra gracejar. É mais ou menos assim. Ô João, vamos embora, porque Deus vai destruir essa cidade. Ô Sogrão, pra cima de mim? Não, velho. Eu sou um macho. Eu sou um homem. Ou seja, essa palavra gracejar, nesse contexto, é como se eles achassem que Ló estava querendo ter algum tipo de relação com os gêmeos. Vocês conseguem entender o comprometimento da vida de Jó? Para terminarmos. Como o homem que era tão rico, tão poderoso, o final da história dele é numa caverna com suas 2 filhas cometendo incesto. Sabe por quê? Porque esse homem, ele não se importava com as coisas do eterno. Porque diz a palavra do Senhor que quando aqueles anjos falam assim, olha Ló, aqui tem uma cidadezinha pertinha, aqui tem um monte, vai para os montes. Ele falou assim, monte não, por favor, de novo você gosta de monte, não aguento mais negócio de monte. Quem que ficava no monte? Orando, quem era? Os homens.
Qual foi o direcionamento dos anjos? E para onde? E sabe o que ele fala? Tem uma cidadezinha aqui pertinho, permita que ele vá para lá. E aquela cidadezinha foi a destruição da sua família. Um homem ficou 120 anos para salvar a família. O outro, da noite para o dia, perdeu toda a família. E aí eu quero chamar a tua responsabilidade. Eu poderia falar para tantos assuntos, né? Fala de beijo na boca. Não é verdade? Tem aí vários vídeos na internet que falam que tem que dar primeiro um beijo de 6 minutos na boca. Né? Tá bem? E é gostoso beijar de língua, né? Todo mundo aqui é casado? Tá quando beija de língua, o negócio fica quente, né? É assim? Sabe que você, quando os homens aqui, quando casar, vocês fazem muito roteiro, não. Depende da maneira que a tua esposa te beija, você sabe, ele vai parar, é você mesmo, sabe? Sim ou não? Até o rufo vai ver. Dependendo do jeito que você vai sair, tchau amor, e ela dá aquele beijo de 6 segundos. Eu falei, minutos, não é segundos. Você fala, hoje vai ter festinha, hoje vai ter festinha. Não é? Você coloca o filho para ir para casa da mãe. Fala, filho, vai para casa da vovó. Por quê? Porque hoje eu e a mamãe vamos fazer uma adoração profunda. Mas eu quero participar. Não, essa adoração você não pode participar. Não é assim, gente? Sim ou não? E a mesma coisa também o homem, quando pega a mulher pelo cabelo, dá uma enrolada no cabelo, enfia a mão por trás e fala assim, vem cá, varão do eterno. Meu Deus. Não é assim, queridos? Se você não faz isso, está dica. O irmão que vai ter que fazer massagem. Eu fiz um curso de massoterapia.